Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, a gente está em plena campanha de gratidão ao Senhor. Nós propomos à igreja 100 dias de gratidão, sem murmuração, e nós terminamos isso em março. Não quer dizer que depois de março a gente possa murmurar, mas se a gente se acostumar a agradecer, a murmuração vai deixando de ter lugar, de encontrar lugar nas nossas vidas. E hoje, de uma maneira muito especial, eu queria agradecer a Deus por mais um ano de vida. E assim, são 64 anos, e a gente tem passado por vales, por desertos abrasadores, mas o Senhor tem concedido muitos oásis, vencido algumas enfermidades graves. São tantas emoções, como diz o outro cantor lá, que a gente não pode deixar de reconhecer diante de Deus a mão do Senhor em todas as coisas. E até aqui nos tem ajudado o Senhor, até aqui nos tem sustentado o Senhor pela sua graça, pela sua mão misericordiosa. Por baixo de nós tem estado os braços eternos. Eu glorifico a Deus pela vida dessa comunidade que tem nos assistido, tem nos acompanhado e tem andado ombro a ombro conosco. Eu agradeço a cada um deles, a cada um de vocês que aqui está, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame bênção sobre as vossas vidas, saúde, graça e paz. É tudo que nós precisamos. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 15. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Para os irmãos que estão chegando agora, vou repetir mais uma vez. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar essa palavra, a profundidade do nosso coração. Não permita que nenhum de nós saia do mesmo modo, mas que sejamos tocados, visitados e ministrados por essa palavra de vida eterna, essa palavra que sustenta, que instrui, que exorta, que edifica. Que o teu nome em todas as coisas hoje seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu queria chamar a atenção da igreja para o ensino sobre a graça de Deus. E esse ensino tem sido extremamente negligenciado em muitas das nossas comunidades eclesiásticas. No texto lido, o apóstolo Paulo chama a atenção do pastor Tito, seu delegado apostólico junto às igrejas de Creta, a não perder de vista a suficiência e a abrangência dos benefícios da graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já naquela época havia a ação dos falsos mestres que, segundo o seu entendimento, por equívoco ou malícia talvez,
faziam de tudo para tirar a centralidade do Cristo. Cristo é tudo em todos. Nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. E Paulo, ele fica tão extasiado com essa verdade que na sua epístola aos Romanos, ele, ao perceber esse mistério dos desígnios de Deus, ele explode numa adoração tremenda, absolutamente reveladora. E aqui ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Amém. Então, todos os que de maneira formal ou informal fazem a obra de Deus, sobretudo na pregação da palavra viva do Senhor, precisam ter o entendimento desta verdade fundamental da palavra de Deus. Tudo vem por meio da graça do Senhor. Jesus é a própria graça de Deus encarnada. Nós não podemos perder isso de vista. E o ensino sobre a graça tem sido de maneira geral negligenciado em muitas das igrejas ditas cristãs. Prega-se sobre tudo: cura, prosperidade física, prosperidade material, prosperidade emocional. Fala-se sobre todos os assuntos, mas fala-se pouco sobre graça de Deus. Então Deus olha para nós através dos olhos, através das lentes da graça do Senhor, através dos méritos de Jesus. E aí a gente tem que reconhecer isso e propagar essa verdade. Não é por obras para que ninguém se glorie. Na verdade, percebemos uma tentativa em certas teologias pós-modernas de tirar a centralidade do Cristo e de uma maneira geral chamar esses holofotes para a meritocracia humana. Não há méritos humanos na salvação. Tudo vem por meio da graça do Senhor. E aí eu queria chamar vocês para nós juntos olharmos e meditarmos um pouco a respeito da abrangência dessa graça quanto à suficiência e seus benefícios eternos. E essa graça é manifesta através de pelo menos 3 maneiras. E aí a gente vai para o texto outra vez. Primeira maneira: a universalidade da graça é suficiente para a salvação de todos os homens, embora não haja o universalismo da salvação como muitos apregoam. A abrangência da irresistível graça salvadora do Cristo tem se manifestado desde o passado, alcançando todos os que soberanamente foram destinados para a salvação. Essa semana eu vi uma frase muito interessante que dizia assim: todos, cada vez que se fala sobre a doutrina da eleição, pensa-se em Calvino. Por que não pensar no apóstolo Paulo? Por que não olharmos para Paulo, que trouxe esse ensino à tona? Ele recebeu de Deus a revelação sobre esse ensino tremendo a respeito da graça de Deus. Um dia todos verão a salvação do Senhor, mas nem todos a experimentarão. Aí a gente vai para um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, não precisa abrir, só escuta. Olha o que diz aqui explicitamente: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a salvação. Não fui eu que escrevi isso. Em relação à soberania de Deus, já haviam os que contestavam com argumentos humanos o plano de salvação pela graça desde tempos eternos. Paulo responde a tais objeções de uma maneira contundente.
e através da Epístola aos Romanos, capítulo 9, ele diz o seguinte, ele traz uma palavra referindo-se a Jacó e Esaú. Ele diz: todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Que revelação tremenda aqui, meus amados. A graça do Senhor tem a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí a gente para e diz: por que o Senhor fez isso? Não é da sua conta. Você não tem nada a ver com isso. O Senhor é soberano, faz como quer, e Ele dispõe das suas criaturas como lhe apraz. E aí? Está ouvindo? Tudo que somos, recebemos, temos, sabemos ou fazemos para o Senhor é por pura graça de Deus, não pelos méritos humanos. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter sido batizado na igreja, mas se você não foi regenerado pelo Espírito de Deus, você vai morrer e vai para o inferno. Está ouvindo? Busquemos ao Senhor, clamemos ao Senhor, roguemos a Ele que o Senhor ministre ao nosso coração essa verdade gloriosa. A segunda maneira, a graça ensina no presente, e aquele que foi alcançado por ela vai renunciar à impiedade e às paixões mundanas, vivendo de modo digno do Senhor. É a graça que faz isso. A graça que salva, santifica. O texto diz: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, a suficiência da graça santificadora do Cristo vai nos transformando progressivamente até chegarmos à estatura de varões perfeitos. A graça de Deus também nos faz perseverar em Cristo. Através da graça, o Espírito de Deus testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. Tudo é ação da graça suficiente do Senhor. A suficiência da graça santificadora do Cristo vai nos transformando dia a dia. Nós somos santos posicionalmente, porque nós fomos separados para Deus, mas somos santos que continuamos precisando ser santificados até aquele dia quando nos encontraremos com o Senhor. Em Efésios, Paulo ratifica esse ensino dizendo: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A graça ainda nos assiste em nossas fraquezas, firma nossos pés sobre a rocha, nos fortalece para enfrentar os reveses da vida, que não são poucos. Sabe por que você está aí? Por causa da graça do Senhor. Não tem sido poucas as lutas que todos vocês têm enfrentado. Por que vocês não deixam Jesus? Porque a graça chamou-os de forma irresistível. A graça os tem sustentado, a graça os tem firmado. Passamos por enfermidades, passamos por agonias, passamos por problemas relacionais, financeiros, mas nós nos apegamos a cada dia a essa graça que firma, que sustenta e que fortalece. Amém? A terceira maneira, a graça também sustenta esses salvos com a bendita esperança futura de se encontrarem com o Senhor face a face por ocasião da sua vinda.
versículos 13 a 15 diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Então é essa graça que faz você ter um coração sensível para perceber a dor do outro, para tentar mitigar a dor do outro. Não há méritos humanos aí. Tudo é atribuído ao Senhor. E tudo precisa gerar gratidão em nosso coração. A graça de Deus nos sustenta para seguirmos em frente até aquele dia glorioso, quando estaremos para sempre com o Senhor. Quantos de nós têm desejado isso com toda a força do coração? De nós mesmos não somos nada, somos salvos pela graça, santificados pela graça, libertos pela graça, perseveramos em Cristo pela graça e experimentaremos um futuro glorioso por pura graça de Deus. Eu queria que você guardasse isso no coração. Há tantas pessoas fazendo tantos sacrifícios, tantas lutas, tantos votos, tanto isso. Para com isso em nome de Jesus. Não retroceda. Não retroceda da graça de Deus, como fizeram os Gálatas do passado. Foram chamados de insensatos pelo apóstolo Paulo. E passaram a guardar uma série de ordenanças trazidas por homens e criadas por homens. E aí, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, ele diz o seguinte: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas nestes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 de Pedro 5,10, ele ainda diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Que nós estejamos firmados sobre o alicerce firme e inabalável da rocha eterna, que é Jesus, a graça viva de Deus, a palavra viva que procede da boca de Deus. O que é que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, a suficiência e abrangência da irresistível graça de Deus pode alcançar a todos os pecadores, mas por sua soberana vontade o Senhor elegeu alguns. E eu repito, por que o Senhor fez isso? Não sei. Não é da nossa conta. Ele faz e fez como lhe apraz. Os eleitos não resistem ao chamado. Não há universalismo da salvação como querem crer alguns, e assim apregoam. Segundo lugar, a graça que salva santifica. Ela também firma, liberta, fortalece e sustenta o salvo. Terceiro lugar, a graça também faz o salvo perseverar até o fim, aguardando a bendita esperança da vinda do Cristo. E é assim que nós devemos viver, nessa bendita esperança. Hoje é um dia menos para a vinda do nosso Senhor. Tudo que nós temos vivido, todo o sofrimento, não é para comparar com a glória que está por vir, né? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então ergam suas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. E em quarto e último lugar,
É este ensino que precisamos resgatar em nossas comunidades. Chega de tantas teologias inventadas pelas mentes pervertidas. A Bíblia Sagrada é o maior, o mais confiável e completo manual de teologia sistemática. É o nosso manual de fé e prática. E nós precisamos voltar à Bíblia Sagrada e deixar de dar ouvidos a tantas invencionices que têm surgido nos últimos tempos. Atentemos para ela. Confiemos na graça uma vez encarnada, que é o próprio Cristo. Haja graça sobre graça em nossas vidas. A graça de Deus sempre nos bastará em todas as áreas. Que o Senhor ele possa aplicar essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.